Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora pra gente comentar os spoilers iniciais do capítulo 1160 de One Piece. O Oda realmente vai trabalhar o que aconteceu a guerra de God Valley. Mas antes do vídeo começar, queria dizer pra vocês que eu fiz esse vídeo aqui, lancei há 4 horas atrás, sobre a possibilidade do Joy Boy, aquele cara de 800 anos atrás, ter sido revelado que ele é o David Jones. E aí eu dou, nesse vídeo aqui, no início dele, nos primeiros 4 minutos, eu digo o porquê que eu acredito nessa possibilidade. E aí deixando claro que eu não assisti review de outros criadores, não vi teoria de ninguém, e essa foi a primeira coisa que eu pensei quando li os spoilers do capítulo anterior. E aí eu fiz um vídeo meio que trazendo todos os pontos que me fazem pensar isso. Se vocês quiserem assistir, vou deixar linkado no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Mas, sem mais enrolação, bora lá para o spoiler do capítulo 1160 de One Piece. Se vocês quiserem saber o spoiler no momento que sai, só seguir os caras da página One Piece News lá no Twitter, que eles postam bonitinho assim, e a gente vem aqui e lê para vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Capítulo 1160 de One Piece, com o título O Incidente de God Valley. O Oda aparentemente não vai arregar, só não sei se ele vai realmente mostrar lutas absurdas que a gente quer ver, como por exemplo, sei lá, um Barba Branca versus Garling. Isso aí é muito tema para um filme, cara. O Oda pode explicar os pormenores da batalha dessa guerra e eles poderiam criar um filme facilmente só pra os fãs, tipo, só mostrando batalhas absurdas que a gente gostaria de ver, mas aparentemente não tem tempo na obra para o Oda trabalhar essas batalhas. Ele só cria o roteiro escrito de como ele gostaria que as batalhas se desenrolassem e se concretizassem. Isso é papo pra coisa parecida com o que Demon Slayer tá fazendo no mundo inteiro, lançando o filme da história principal. Vamos lá, Toei, vamos lá atrás disso aí. Continuando, Kappa, história de Kappa, Yamato visita o Santuário de Oden. Nada mais muito importante assim em relação à história, o desenvolvimento de história sobre a capa da Yamato, mas é um momento legal ela indo visitar o Santuário do Oden. Continuando. É revelado que a família Dave é de bucaneiros. A mãe do Barba Negra aparece pela primeira vez com ele. Ela é bagunçada, pode ser problemática, caótica. Agora, a família Dave ser da tribo dos bucaneiros? Mas por que no capítulo anterior os Tenryubitos eles distinguem? Porque pode ser uma família dentro dos bucaneiros, então faz sentido. Faz sentido eles diferenciarem. Tipo, todos os bucaneiros são lixo, escória, mas dentro dos bucaneiros tem a família Dave, que é uma família mais escrota ainda. E aí é que volta a teoria que eu falei, que eu fiz um vídeo que eu postei ainda hoje. Porque eles estão atrás dessa família há 800 anos. Bate exatamente com o momento que o Joy Boy perdeu ou foi derrotado. E aí, se aconteceu o que aconteceu com a família dos Kurozumi com a família do Joy Boy, os seus descendentes terem sido caçados por um erro, entre aspas, do Joy Boy. Que é dito que ele errou porque ele perdeu, que nem o do Flamengo falou. Que o certo e o errado, eles só são definidos a partir do momento que a gente tem um vencedor. E ele é o que diz o que é certo e o que é errado. Agora, sobre a mãe dele ser bagunçada, eu quero saber o que é que o Oda vai fazer, porque ele tá colocando elementos que ele já tinha revelado em SBS, História de Capa, porque ele já tinha, se eu não estiver enganado, ele já tinha revelado a mãe do Teach, velha. Então, aparentemente, ela não vai morrer e que ele tem 2 irmãs, se eu não estiver enganado. Além de que o Oda também já tinha revelado David Jones numa História de Capa, fez um velhinho ali, tal, pá. E agora o Oda vai ter que refazer essas histórias porque ele introduziu na obra de uma forma diferente. A mãe de Shanks e Sanrock pede a Dragon para cuidar do futuro dos seus filhos. Eu entendo o último desejo de uma mãe que está morrendo, mas, tipo, eu sei que o Dragon também
tava pensando no bem da população da ilha, mas por que que dentre todos ali ele iria ouvir o pedido exatamente daquela mulher? Tipo assim, porque tipo, são crianças, eu sei, beleza, mas são crianças que estão com o pai deles. E por mais que o pai deles seja uma pessoa horrível, eles não iriam ser maltratados. Na verdade, eles poderiam ter uma vida muito melhor, só que sendo pessoas horríveis, porque eles iriam se tornar pessoas horríveis como é o seu pai. Os Tenryubitos começam um jogo de caça. Dragon atira em um Tenryubito para proteger Kuma. Aqui o Oda já desenvolvendo mais a relação entre os personagens que futuramente vão criar o Exército Revolucionário. E ele só atirou porque tá com uma espingarda de dados tranquilizantes, se eu não estiver enganado. Então não é como se ele tivesse matado um Tenryubito ou ferido um Tenryubito por causa do Kuma. Mas como não iria acontecer nada demais com o Tenryubito, ele não se conteve. O capítulo tem alguns trechos do capítulo 1096, em que os Piratas Fox, os Piratas Roger e Garp chegam em God Valley. Cara, Oda, trabalha. Pelo menos um pouquinho, Oda, trabalha. Quero um clash ali do Roger com o Shebeck, um clash ali do Barba Branca com o Garling. Quero um clash do Roger com, sei lá, de todo mundo. Todos os Cavaleiros de Deus são apresentados no capítulo. Um novo é como um Yeti com chifres. Eles vão ser apresentados porque agora eles vão ser relevantes para a batalha. Eles vão ter que lutar para defender as suas famílias, os Tenryubitos. No final do capítulo, Dragon salva Shanrock e Shanks. Então ele realmente fez isso, ele realmente conseguiu. Porque, tipo assim, o Garling tá preocupado com a batalha que vai acontecer. Porque os piratas estão atacando. E aí deu brechas para que o Dragon conseguisse salvar as duas crianças. Mas e aí é que fica o questionamento. O que vai acontecer para que só o Shanks seja separado ou seja salvo, entre aspas? Será que no meio da batalha o Garling vai ver o que tá acontecendo? Sei lá. Porque, tipo assim, o Dragon é filho do Garp. O Garp tá nessa batalha. Se ele vir, ou se ele vê o seu filho, né? Se ele vê, na verdade, se ele vê o seu filho sendo atacado, será que ele não deixaria a batalha para proteger o seu filho? E outra, o Garp realmente não estava preocupado que o seu filho, que é um recruta, ia participar dessa batalha absurda, porque o Garp não iria, de forma alguma. Ele só foi depois que descobriu que o Roger estava lá. E aí é que ele foi. Então nem a vida do seu filho estando em risco, ele não iria para essa batalha. Porque tem um capítulo em que o Kong liga: bora, Garp, tá dando merda aqui, informação vazou, os Piratas Rocks estão chegando, Garp. De boaça aqui, não. Tô na minha folga, a escolta não é o suficiente, não, tal. Não, mas o Roger vai. O Roger vai? Pois eu tô indo agora, por que não disse antes? Então fica esse questionamento do porquê o Dragon só conseguiu salvar o Shanks e o Shanrock não. Shanrock. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. Já tô esperando um gatilho aqui absurdo que o Oda vai deixar nesse capítulo para que a gente fique teorizando por 2 semanas. O Oda sempre, na maioria das vezes, faz isso. Mas aí eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham da revelação do Barba Negra ser descendente dos bucaneiros? Vocês acreditam na possibilidade que o Joy Boy de 800 anos é realmente o Dave D. Jones? Assistam o meu vídeo que eu falei sobre isso. Ele vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!